Como auge da Semana Santa, nós temos o famoso Tríduo Pascal. Então, como falava agora há pouco, víamos a Semana Santa nos dias iniciais, segunda, a terça e a quarta-feira, acompanhando Jesus, quase que em tempo real, e parávamos naquele momento, na última ceia, em que Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou aquelas palavras: em verdade, vos digo, um de vós me entregará. Podemos imaginar aquela cena com o gesto de Jesus, pesar, não uma ira porque alguém vai lhe trair, mas um pesar, por saber que ia fazer mal para quem lhe traía, para ele mesmo, aquela pessoa, porque se tornava um traidor. E desconcertados, os apóstolos, os discípulos, olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando, né? Um deles, a quem Jesus amava, e é assim que se chama o próprio São João, ele no Evangelho é muito humilde e não fala dele mesmo. Então, está contando o Evangelho, então eu fiz isso, eu aquilo. Então ele tira o protagonismo e fala aquele que Jesus amava, né? E não para colocar o seu protagonismo, porque ele nem sequer aparece, mas para reconhecer que, de fato, Deus teve um carinho para com ele. Em momentos importantes chamava ele e o irmão de Pedro, Pedro, Tiago e João, o seu irmão Tiago e o Simão Pedro, eram muitas vezes chamados, eram os três para esses momentos especiais. Mas continuamos. Um deles, a quem Jesus amava, São João, estava recostado ao lado de Jesus. Estava bem próximo de Cristo. Simão Pedro fez um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então aqui, para entrar na cena, é interessante saber o fato. Estamos na última ceia, na ceia pascal judaica, que Jesus faz com os apóstolos. Nessa ceia, como que um ritual que se repetia com frequência, toda a Páscoa, havia alguma estrutura bem fixa que se repetia sempre. Quem presidia era o mais velho, numa casa de família, era o avô, que era o mais velho. Ele presidia aquela ceia e tinha um papel importante, porque ele que abençoava, que tinha a taça de vinho, aquela oferta do cordeiro pascal que era depois consumido por todo mundo. E havia uma pergunta que fazia o caçula, que tinha já a idade da razão, podia falar, para o mais velho. E ele perguntava, o caçula, qual o sentido dessa ceia? E toda a Páscoa havia essa pergunta, se repetia. E o mais velho, que presidia, respondia também uma palavra decorada, dizendo: no tempo que éramos escravos no Egito, Deus veio e nos libertou por Moisés. Falava uma palavra fixa, né? Entre quem presidia e o caçula havia um diálogo. Então é natural, nessa ceia, que estivessem próximos um do outro. Jesus do lado de São João é mais jovem, Jesus presidia na última ceia. Então estava lá próximo. 12 apóstolos, né, na mesa, né? E nas mesas antigas se julgava que então eram mais espaçosas, porque a pessoa ficava um pouco reclinada, né? Não ficava sentada na mesa como nós vemos hoje em dia, mas a pessoa ficava um pouco reclinada, precisava de mais espaço. Então, nesse contexto, se vê um lugar amplo e está mais próximo São João de Cristo. Então, um deles, a quem Jesus amava, é São João, que estava próximo mesmo, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro, que estava lá espalhado entre os apóstolos, estava mais distante, fez um sinal para perguntar de quem Jesus estava falando. Nas representações da última ceia, a famosa do Da Vinci, por exemplo, mas tem várias, é difícil encontrar e identificar cada um dos apóstolos que estão lá nessas representações, porque colocam eles e se mistura muito o que é um e é outro. Mas é sempre fácil encontrar São João, porque São João é o mais jovem e aquele que tem que estar bem do lado de Jesus. Então,
nas representações da última ceia, se ela está bem feita, fidedigna ao Evangelho, é fácil achar São João. É alguém que está perto de Jesus, é o mais jovem que está perto de Jesus. Né? Judas, nessas representações, também é fácil. É pensar na representação, coloca de um jeito artístico, né? Mas coloca lá na iconografia aquele que está segurando uma sacola de dinheiro, né? Então tá lá. Não é quer dizer que ele levou esses dinheiros para lá, né? Mas é o jeito de lembrar. E São Pedro, na representação também iconográfica cristã, e o Da Vinci coloca, se representa São Pedro com a barba, era o mais velho dos apóstolos. Também é fácil, é o mais velho, o tiozão lá é ele, né? Ele leva uma faca, né? Porque é o irado, né? Que precipitado, né? E São Pedro, na última ceia, o que ele disse? Né? São Pedro fez um sinal para São João para ver de quem se tratava. Pergunta para quem que é, né? Então, né? Quem que é? E ele, com a faca, né? Mas quem que é esse cara? Vou pegar esse cara, né? São Pedro, enfim, ele sabia. Eu não sou, sem certeza, não ia trair, mas ele acabou negando 3 vezes, né? Mas ele dizia, eu não traí. Então, o que é esse cara que eu vou atrás desse cara, né? E é um dos apóstolos, então demorou, está aqui. Então, vou pegar esse cara, né? Então, São Pedro é o precipitado. É aquele que está querendo resolver a coisa na hora. E a Semana Santa, a gente pode ser um São Pedro. Um precipitado, tem as coisas rápidas que eu tenho que fazer, coisas do trabalho, coisas... fazendo ativismo, eu tenho que viajar, não sei o quê. Se eu for viajar, que eu procure assistir às cerimônias, não é obrigatório, mas que eu procure assistir às cerimônias da Semana Santa, o Tríduo Pascal, que é a cerimônia da quinta, da sexta e do sábado, né? Que não encara como um turismo, né? Mas eu posso ser um São Pedro, um ativista, que pensa assim, não vou trair Cristo, mas eu acabo negando. São Pedro negou Cristo 3 vezes. Então, São Pedro, nesse contexto, fez o sinal para ver quem se tratava. E aí vem uma coisa bonita. Então, o discípulo, que é São João, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe, Senhor, quem é? E as pessoas ficavam inclinadas naquela mesa, que era o costume da época, então era natural, se a pessoa estava inclinada um pouquinho, quem é, Senhor? Perguntando para Cristo aqui, né? Quem é? Está bem próximo. E aquele monte de gente. E com contexto, se Cristo falou, um de vós me vai trair, todo mundo escutou, é natural que cada um ficasse perguntando, eu falando, eu não sei o quê, todo mundo conversando, uma sala de aula que todo mundo está conversando, né? Nesse contexto, São Pedro faz esse gesto, São João saca e pergunta, e só Cristo e São João que escutam essa pergunta, quem é? Jesus então lhe responde, aquele a quem eu der um pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão, deu a Judas. Uma das comidas da ceia pascal era o pão sem fermento e misturado com ervas amargas. Então mergulhou talvez naquela salada de ervas amargas e aí mergulhou e deu nesse molho e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse, o que tens de fazer, executa-o depressa. O que o povo escutou lá naquele burburinho foi exatamente essa frase só. O que tens de fazer, executa-o depressa. Não entendeu a pergunta de São João, nem sequer a resposta. Só São João sacou. Todo mundo escutou. O que tens de fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu porque Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer, compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Interessante. Até agora paramos nesse relato da última ceia. O que acontece? São João escuta a resposta, sabe que é Judas. E falou só para ele pessoalmente, naquele momento ninguém escutou.
E São João guarda para si isso. É bonito a gente entrar na cena do Evangelho com essa consideração. Entre todos os apóstolos, naquele momento da Semana Santa, se a gente pudesse imitar um deles, que imitemos São João. Porque todos os outros apóstolos se misturam, cada um é único, mas se mistura, se pode identificar 3 comportamentos. O comportamento da maioria deles, que então, quando tem a perseguição, eles fogem. Quando Jesus é preso, todos fogem, os apóstolos, a maioria vai nesse caminho. Aquele que fica com Jesus, mas é um impulsivo, é São Pedro, e aí tem o triste de negação. E tem São João, né? Claro, você podia identificar mais um, que é Judas, que já o traiu. Não queremos ser o Judas, né? Então, por isso, dos 11, né, tirei já Judas, que Judas, espero que ninguém queira ser o Judas, né? Dos 11, nós temos esses comportamentos. A maioria que foge quando tem uma dificuldade. São Pedro, que ainda fica mais impulsivo, ativista, fazendo as coisas. Ou São João, que sejamos São João. São João tem, nesse momento, uma verdadeira vida escondida com Cristo em Deus, porque ele sabe algo que só ele, Jesus. Naquele momento em que Jesus fala, aquele que eu molhar o pão, e Judas então recebe aquele pão, ele percebe, é Judas. Mas Cristo não falou nada. Eu também então não vou falar, né? Mas veja que sofrimento de São João, porque ele já está sabendo que é Judas. Mas ao mesmo tempo, não entende, mas Jesus não falou em voz alta. Falou só, que tem de fazer, faz depressa. Mas os outros não entenderam, ele sacou, mas ninguém mais sacou. Essa proximidade com Cristo, que leva a fazermos as coisas muito juntas de Deus, entender um pouco mais a dinâmica de Deus, estar mais próximo dele, né? É algo maravilhoso, a gente fica mais profundo nos nossos comportamentos. Uma vez via numa biografia do Papa João Paulo II, que dizia, João Paulo II não era um homem que duvidava da presença real de Cristo da Eucaristia, que se perguntava, será que Jesus está mesmo na hóstia santa? Não, ele se questionava outra coisa. Quando é que os cristãos vão amar Jesus na hóstia santa? A pergunta dele não era, será que Jesus está? Não, ele perguntava, como é que os outros vão amar mais? Eu queria que mais pessoas amassem Jesus na hóstia santa. É diferente a pergunta. Pergunta de quem duvida, pergunta de quem que mais pessoas que eu quero que amem Jesus. E aqui, o São João tem um segredo com Cristo. Só Cristo contou para ele. E olha que ele podia falar para São Pedro, é o Judas que está saindo aqui. O São Pedro ia sair correndo, ia pegar ele, né? Ia pegar, eu resolvo aqui agora, né? São Pedro ia resolver na hora, né? No jeito bagunçado, mas se ele falasse, olha, é aquele cara lá, é ele, né? Ia causar uma bagunça, mas toda a história da salvação ia por terra, né? Como é bom que a gente tenha essa vida escondida com Cristo em Deus. É São João que teve, nesse momento, foi São João mais profundo. Era o mais jovem. Você costuma dizer que tinha em torno de 17 anos, naquele momento da última ceia. E ele é que tem uma informação mais profunda. E Cristo só conta para ele. Então, essa sabedoria não tem idade. Eu posso ter uma proximidade muito grande, agora mesmo, né? Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus, agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Então, Jesus fala da glória, que é a ideia da ida para a eternidade, da morte de Cristo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus, para onde eu vou, vós não podeis ir. Agora, na morte imediata não, depois, claro, na ressurreição final e na vida eterna, mas agora não.
Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? É impossível, onde vai? Fala com eu que eu quero saber, onde você vai, eu vou também. Jesus respondeu: para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Né? Então, claramente você vê que ele quer resolver as coisas agora, que é o impossível. Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. E a gente entra, né, nesse triste fim de Pedro, que não é o de Judas, graças a Deus, mas na sua negação, né? Esse modo impulsivo de ser, ainda que todos se abandonem, eu nunca vou te abandonar. E a gente faz a conexão com a primeira meditação. Eu tenho que ser humilde, porque se eu considero que com as minhas forças vou conseguir, não consigo. Eu posso ser outro São Pedro. E aí saem, depois da última ceia, nessa ceia Jesus fala muito do amor fraterno, fala muito da caridade. É o testamento. Uma pessoa, quando está a ponto de despedir-se dos outros, o que faz? Tem coisas que quer deixar mais gravado no coração, reservado ali no coração das pessoas. Quando estamos a ponto de se despedir para uma viagem longa, a gente deixa recomendações: isso aqui, eu deixei isso aqui na sua sala, isso aqui está no seu quarto, isso aqui. E Cristo, naquele momento, deixa um recado. Olha, amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Nisso conhecerão que sois meus discípulos. Jesus deixa um testamento: um mandamento novo vos dou. Né? E fala muito da caridade, do amor fraterno. É a última mensagem, e ele dedica um tempão falando isso. E quem transmite isso, e todo o discurso da última ceia com profundidade, São João. Né? Exatamente aquele que teve essa vida escondida com Cristo em Deus, é quem transmite todo esse diálogo, né, de Cristo na última ceia. Os outros apóstolos não colocaram nada, os evangelistas têm pouca coisa. Agora São João dedica um tempão. Capítulo 13, depois o 14, o 15, o 16, 17, vários capítulos do Evangelho de São João é para isso. Né? Por quê? Porque ele ficou tão gravado no coração dele que ele coloca por escrito aquilo que ficou marcado. E olha que na época não tinha gravador de voz, né? Então ficou tão marcado que ele guardou profundamente, depois deixou por escrito, né? Não esqueceu mesmo, né? Que diferença do São João, então, que gravou no coração, viu a importância do amor fraterno, e São Pedro. Porque São Pedro, o impossível, queria resolver logo as coisas, depois disse que nunca ia deixar, e darei a vida por Cristo. E aí, terminada a última ceia, vão fazer a oração do horto. E na oração do horto, Jesus separa Pedro, Tiago e João para rezar mais próximo dele. E é o único momento em que São João dá uma mancada, né? Ele dorme também, né? Todos os 3 dormiram naquele momento, né? E aí, da oração do horto, Jesus nos dá essa lição. Está com uma dificuldade? Reze, né? Peça ajuda para Deus. E Jesus fez isso, e quando vem os guardas para prender, Jesus encara aqueles guardas que o prendem, e ele pede ainda pelos apóstolos: se a mim que buscar, e deixai-lhe estes. E aí vão embora. Os apóstolos fogem todos, e só segue Jesus de longe Pedro e João. E vão para esse lugar onde Jesus é julgado. Naquele lugar onde Jesus é julgado, tem lugar aquele fato que São Pedro fica do lado de fora, se aquecendo numa fogueira, fazia frio, e Jesus estava sendo julgado à distância. E naquele momento, o que acontece naquele julgamento? Né? De longe se vê o que está acontecendo, e naquela fogueira tem lá os criados, aqueles funcionários, estão lá curiosos, é à noite. E uma das pessoas que está lá, uma criada, vê
a fogueira aparece o rosto da pessoa, ilumina um pouco mais e vê para São Pedro e fala: também você estava com ele, não é verdade? Você também estava com ele. E aí São Pedro com medo, né? E não ia acontecer nada, porque ele estava lá naquele lugar distante, não estava no julgamento de Cristo nem nada. E ele fala: não, eu não estava com ele. Se a gente olha, essa palavra é um elogio, né? Você estava com Cristo. A gente olha hoje em dia, que bom que eu estou com Cristo, mas naquele momento teve vergonha. Às vezes a gente tem vergonha de defender nossa fé, vergonha de dizer: olha, o que você vai fazer na quinta-feira? Pô, à tarde eu vou assistir a missa, né? Ah, missa, pô, vem cá, aqui, ó. Tá aí na sexta, né? Na sexta, vem pro churrasco na sexta. Sexta-feira santa, cara, né? Olha, faz o que você quiser aí, mas eu tenho uma lembrança muito profunda na minha vida de viver bem até o jejum e nem como carne nesse dia. É um testemunho, né? Às vezes as pessoas não são más, é que também tem muita ignorância, né? E aí vou ajudar aquela pessoa, quem sabe, dando doutrina, vivendo a minha fé, né? Sexta-feira é um dia que, lembrando da morte de Cristo, vivemos o jejum, que é uma refeição normal que eu faço, e as outras bem leves, né? Uma refeição normal e 2 outras bem leves. Então que eu tome um café lá, bem simples, almoço normal, e vou ter mais uma outra refeição bem tranquila, bem pouca coisa, para eu sentir um pouco de fome mesmo, né? Um jejum, que é esse que a igreja pede. Posso fazer algo mais generoso, mas pelo menos esse que eu faço. E claro, sempre sem carne, um peixe poderia, mas o que está por detrás é um sacrifício. Lembrando da morte de Cristo, e eu vou dar doutrina para as pessoas, sem ter vergonha dessa doutrina. E Pedro teve vergonha. Às vezes há muita ignorância até de quem às vezes está se convertendo, e mais ainda, a pessoa está se convertendo e não está sabendo, precisa de informação. E aí aprende e vai longe, né? Eu me lembro de uma pessoa, muitos anos atrás, que depois da Semana Santa veio me procurar, tinha se convertido, procurava ir na missa até diária, e foi a primeira vez que participou da Semana Santa, ficou muito contente, né, de participar das cerimônias e tal. Mas no sábado, depois do que me disse, no sábado de manhã, sábado santo, ele foi assistir a missa. E aí não estava fechada a igreja, então não teve missa. E ele veio, depois na Páscoa, me procurar dizendo: padre, eu fiquei muito com raiva da minha paróquia. Não tinha missa no sábado de manhã, no sábado santo, né? Aí eu falei: olha, em nenhum lugar do mundo tem missa no sábado santo, né? Por quê? Porque só tem missa à noite, que é o sábado da ressurreição, domingo da ressurreição, na vigília pascal. Então, não tem não. Ah, mas eu pensava que era o padre que ficou dormindo até mais tarde, não teve missa e tal. Olha, isso daí faz parte, não tem nada do sábado santo, né? Então, tá, né? Então é isso mesmo, né? Então, mas a pessoa precisa ser instruída, não sabia, né? Não é culpa, né? Até ele ia muitas vezes na missa diária, né? Estava querendo ir até no sábado santo, pensando: nossa, esse dia deve ter missa, né? Sábado e tal, não tem, né? Porque a liturgia faz algo maravilhoso. Cristo morreu na cruz, então a sexta-feira não tem missa. Tem a cerimônia da adoração da cruz, a distribuição da comunhão com a hóstia consagrada no dia anterior, mas não é missa. A igreja faz um jejum de missa, né? É o dia no ano que não tem missa, em nenhum lugar do mundo. E o sábado de manhã continua com a mesma prática. Cristo morreu. Se a gente vai numa igreja nesse dia, de fato, chama muita atenção se está bem cuidada a liturgia. As imagens estão todas cobertas, tampadas com um véu roxo, e só a cruz que aparece. E a gente olha lá e fica impactado, com tudo tampado, e só uma cruz, né? E não tem sacrário não tem a hóstia consagrada, então fica impactada. Aquela pessoa olha para lá e, nossa, né? E aí fica tudo de um jeito que chama a atenção. Tem alguma coisa aqui, parece que morreu mesmo alguém, porque é tudo roxo e só uma cruz. É Cristo que morreu, e é assim. São Pedro, então, nega: você estava com ele. Tem vergonha de defender a fé. E aí chega o momento em que continua, durante o fogo que aquecia, veio outra pessoa.
Era uma quantidade grande de pessoas que estavam lá. Outra pessoa, a sós com Pedro, naquela multidão, se dirigiu a ele. Você também estava com eles. Você é do grupo dos apóstolos. Interessante a pergunta, que faz um contraponto com a primeira. Pedro negou estar próximo de Cristo, agora negou ser do grupo dos apóstolos. Não, nem conheço eles. Negou os apóstolos. Por isso, nesse momento, é natural pensar que São João estivesse em outro lugar, porque São Pedro ia ter coragem de falar que não conheço, não, né? Mas São Pedro estaria distante de São João, naquela confusão, e ele nega, não, nem conheço esses. Negou a caridade com os outros, né? Se nega a Deus, se nega os outros. Caridade com Deus que vai junto com caridade com o próximo. E Pedro fez isso. Conta a Escritura, passada quase uma hora entre as duas negações de Pedro. O julgamento vai continuando, vai rolando. E há muita gente que está nesse momento, que está longe de Deus, negou Cristo com seus pecados, e está longe. Passada quase uma hora. Que hora dolorosa é essa? Tem pessoas que estão numa eterna hora desse modo, porque está em pecado, precisa se confessar, um pecado grave, e está lá, com aquele pecado, e sabe que está um desconcerto na sua vida. E é uma hora muito ruim, que nós fujamos desse momento, né? São Pedro teve que ter uma nova negação para cair no fundo do poço e aí se arrepender. A gente não espera esse momento. Eu não espero um momento estar no fundo do poço. Já neguei Cristo 2 vezes, não vou esperar a terceira não, deixa eu já me confessar. Passada quase uma hora, que eu ajude os amigos a não ficar nessa hora que é dolorosa. Porque eu odeio Cristo, embora mesmo que sentimentalmente pareça que não, se eu cometi um pecado grave, eu odeio Cristo. E é isso que fez São Pedro naquele momento. E aí vem uma terceira pessoa que o reconhece pelo sotaque. Certamente você estava com eles, porque é Galileu. E Pedro então nega, não, com o sotaque do Galileu. Aí está confirmando que você não é, né? E aí ele canta o galo e ele olha para Cristo. E vê que Cristo está olhando para ele. Um olhar que é para o olho dele, ele percebe. E como é esse olhar? Não é um olhar de quem recrimina. Tá vendo, eu não te falei, né? Tá vendo? Olha só. Então, não é esse olhar. É um olhar que oferece perdão, de pesar, que faz Pedro chorar amargamente. Ele se arrepende naquele momento. Na terceira negação, com o cantar do galo, ele se arrepende e sai do recinto, mas desejoso de mudar de vida. Percebe que ele foi precipitado, confiou demais no seu próprio taco, e então ele chora amargamente. É outra razão para pensar que São João não estaria ali, porque com certeza ia consolar. Pedro não ia deixar ele embora, ia ajudar. Uma representação que se faz às vezes da paixão, imagina que esse momento ele está indo embora e chorando, saindo embora, ele encontra Maria, que o consola, né? E é o momento que Maria, então, guiada por Pedro, vai ao encontro onde está Jesus, né? Não sabemos como foi, mas é bom que tenhamos essa ideia que também do perdão, que também Maria nos acompanha para voltarmos para o seu Filho Jesus. Pedro, então, tem essa experiência do conhecimento próprio, doloroso, porque a gente não precisa chegar no fundo do poço, eu quero voltar logo. E tem lugar, então, a condenação de Cristo. Cristo é morto na sexta-feira. Na quinta, nós lembramos do lava-pés e lembramos da última ceia. E a missa não termina com a bênção final. Quem for na missa vai perceber que não termina, porque depois se translada o Santíssimo que está lá no altar, no final da missa, e se translada até um monumento, que fica num lugar diferente, toda a noite, lembrando desse julgamento de Cristo, da traição de Pedro,
durante toda a noite. E é costume fazer vigílias pela noite toda, até as 3 da tarde do dia seguinte, da sexta, que é quando tem a cerimônia da adoração da cruz e a morte de Cristo. A gente pode ter esse costume, se a gente for àquela missa, também se organizar em algum momento, depois dessa missa, até as 3 da tarde do dia seguinte, eu vou visitar uma igreja, fazer uma breve adoração ao Santíssimo, para consolar Jesus. Se Pedro o traiu, eu quero consolá-lo, eu quero visitar Jesus, ficar lá um minutinho, fazer uma breve oração, né? Então, visitar aquele monumento, né? E aí, a sexta-feira, tem a adoração da cruz, às 3 da tarde, em geral, porque é a hora que a Escritura diz que Cristo morreu, que começa, então, a cerimônia, todos prostrados ou de joelhos, né? Começa, assim, a celebração, lembrando da morte de Cristo na cruz. A adoração da cruz é o principal desse dia. Cristo morreu na cruz, então a cruz é o próprio Cristo. Cristo está na cruz nesse dia e é o próprio Cristo. E termina, para terminarmos também nossa meditação, termina o Tríduo Pascal com a ressurreição, né? A vigília pascal, já na noite de sábado, com aquele fogo, né, aceso, no começo da cerimônia, que o padre abençoa e acende a vela. E aí a vela vai passando para todo mundo, aquele fogo de uma única vela, e no caminho da entrada da igreja, tudo escuro, ele faz por 3 vezes: a luz de Cristo. Todo mundo repete: demos graças a Deus. E cada vez que ele faz uma vez, ele passa para os vizinhos essa chama. E aí a igreja é escuro no começo. Quem for na vigília pascal e chega lá, está tudo escuro e só esse fogo, não é porque o padre está economizando a energia da paróquia, né? Gastou muito dinheiro, então apagou a luz, né? Pô, que padre pão duro, acende a luz aí, pô, não. Não, é de propósito, é assim mesmo, porque está escuro e a luz é a da vela, né? E tem um efeito, para terminarmos, maravilhoso, porque, e aí vai ser tema depois das meditações na Páscoa para considerarmos, né? Aqui a gente vai ver depois, é o grande anúncio da Páscoa, que se Cristo ressuscitou, agora ele venceu a morte, e eu posso vencer a ocasião de pecado da minha vida e vou espalhar essa mensagem para as pessoas. É o apostolado. A grande mensagem da Páscoa é o apostolado, né? E a gente tem até uma imagem bonita disso. Quando espalha a vela, o fogo da vela para as pessoas vizinhas, aquilo tem um efeito multiplicador, impressionante. Uma vez eu fui numa celebração que tinha, eu não contei, mas me falaram mais ou menos umas 4.000 pessoas, bem grande, uma igreja grande. Eu estava lá com um amigo padre que me convidou para celebrar com ele na vigília pascal. E aí então começa lá de fora com a bênção do fogo e tal, e se faz a primeira Lumen Christi. Então, claro, tem tantas pessoas que ficam poucas lá de fora, né? Só umas 1.000 lá de fora, né? Porque tinha tá tudo grande, as 2.000, outras 2.000 tá lá dentro, sei lá. Mas tinha muita gente. E aí passa lá o fogo para os meus vizinhos, para uns 2, 3 pessoas, essas vão passando para as outras. E eu estava do lado dele, ele com a vela no Círio Pascal, e aí vai caminhando para dentro da igreja, e a segunda vez, Lumen Christi, tudo escuro, eu estava olhando para frente junto com ele, e ele passou para os 2 aqui, o fogo. E eu, na minha cabeça, pensava, vai demorar demais, todo mundo acender isso aqui, nossa, né? Mas aí, pronto, aí, terceira vez, Lumen Christi. E a gente já estava em cima, aí giramos. Foi o momento que eu girei junto com ele para olhar o povo. E já estava todo mundo aceso, né? Aí eu fiquei pensando, tinha algum isqueirinho ali por detrás. O pessoal, não é possível, né? Mas é verdade, aqui tem um efeito multiplicador, porque você passa para um, aí agora 2 passam para mais 2, é 4, e esses 4... E rapidamente todo mundo já está com a vela acesa. É um apostolado. Deus espera que eu passe para esse outro. E esse outro passa para outro a mensagem de Cristo, esse outro, e chega a todo mundo, né? É isso que Deus espera de nós, levar a luz de Cristo. É uma cerimônia única e vale já para o domingo, se a gente assiste essa cerimônia, mas como é única, podemos assisti-la e depois até participar da missa do domingo mesmo, da Páscoa. Terminemos a nossa oração, já acabou o tempo,
com um desejo então de viver bem o tríduo pascal. E que eu então não seja o Pedro que negou Cristo 3 vezes, e que eu seja São João, com essa vida escondida com Cristo em Deus. O São João que acompanha o Cristo, é o que está do lado da cruz, do lado de Maria, e é o que está tão sintonizado com Cristo, que nos relatos da ressurreição tem momentos que só São João reconhece. Na pesca milagrosa, é só São João que reconhece. É o Senhor! E aí Pedro vem, pula e vai e chega primeiro, mas quem fala é São João, né? Então é bonito que seja o São João, e que vai ser maravilhoso ainda ser o São João do lado de Maria, que assim na cruz São João ficou do lado de Maria, e que ela então nos ajude, estando do lado dela, a nunca separarmos o seu Filho Jesus.